Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos da Palavra de Deus, estamos agradecidos pelo privilégio que o Senhor nos concede estar aqui presentes. O título de hoje é Um Homem Segundo o Coração de Deus. Irmãos, que na Bíblia tenha dois versos bíblicos que identifiquem um homem segundo o coração de Deus é um grande privilégio. A quem nos estamos a referir? A Davi. Se nós analisamos a história de Davi, podemos dizer que ele foi um homem segundo o coração de Deus? Sim ou não? Irmão, sim ou não? A Bíblia diz que, a própria palavra de Deus diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas nós estudamos a história dele, podemos chegar à conclusão que ele era um homem segundo o coração de Deus ou não? Bom, vamos então estudar a palavra de Deus, vamos chegar a grandes conclusões no dia de hoje. Irmãos, ser um homem segundo o coração de Deus significa ser uma pessoa comprometida com a vontade e os propósitos divinos. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi a pessoa escolhida para ocupar um cargo especial no povo de Israel, ser rei de Israel. Ele foi ungido pelo profeta. A Bíblia também nos diz que ele foi sendo preparado quando ele era pastor de ovelhas, quando ele cantava hinos, quando ele compunha alguns hinos, alguns cânticos, algumas poesias. Enquanto ele estava a cuidar das ovelhas, Deus estava a trabalhar no seu coração para que ele pudesse chegar a um cargo tão elevado como ser rei de Israel. A inspiração diz muito claro que Davi era segundo o coração de Deus na sua temprana idade, no momento em que ele foi ungido, no momento em que ele viveu para Cristo. Mas também teve um período da sua história que ficou manchado, que nós já vamos ver um pouco mais a seguir. Irmãos, nós lemos na palavra de Deus em si, encontramos que Davi foi escolhido porque Deus teve que rejeitar um rei. Esse rei que foi o primeiro se chamou Saul. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 de Samuel, capítulo 13. Samuel realmente tinha marcado com Saul que em 7 dias ele ia oficiar um sacrifício. Saul tinha iniciado uma guerra entre israelitas e entre filisteus, e nessa guerra realmente estavam a passar uma série de situações que estavam a deixar o povo com medo, o rei estava com medo, as pessoas estavam a deixar as fileiras e estavam a fugir. E Saul, meio desesperado, diz, olha, eu não vou esperar mais que Samuel chegue. Eu vou fazer algo aqui. Algo que realmente eu não tenho autoridade para fazer. Mas eu vou fazer igual, porque eu sou o rei. Ele foi e ofereceu um holocausto, que não podia um rei fazer isto. 1 de Samuel, capítulo 13, diz a palavra do Senhor desta maneira, de uma maneira muito clara. 1 Samuel, capítulo 13. Diz assim, então disse Samuel a Saul, obraste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmar teu reino para Israel para sempre. Irmãos, Saul estava no seu segundo período como rei de Israel. Segundo período, segundo ano. Eram poucos anos. Mas se ele tivesse cumprido com aquilo que Deus pedia, com a vontade do Senhor, Saul tivesse ficado como? Fortalecido no seu reinado. Mas justamente ele foi fazer algo que não era permitido para um rei fazer. Infelizmente, ele ofereceu um holocausto, um sacrifício. E a desculpa dele é, tu demoraste em vir, Samuel, então eu vi que o povo estava aí meio temeroso e já os filisteus estavam acampados, estavam para nos atacar e eu quis saber a vontade do Senhor, então eu realizei um sacrifício. Qual foi a resposta do profeta? A resposta do profeta foi, obraste neciamente. O verso 14 diz, porém agora não substituirá o teu reino. Porém agora não subsistirá o teu reino, já que tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Quem era este homem segundo o seu coração? Davi. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou.
que Deus tinha dito para ele? Que ele deveria obedecer. Que quando Deus dizia, esta é a minha vontade, tu deves fazer. Quando Deus diz, deves esperar pelo tempo certo, tu deves esperar pelo tempo certo. Quando o profeta disse, olha, em 7 dias vou ir e vou realizar o sacrifício, ele se adiantou e já quis fazer antes. Irmãos, Saul foi rejeitado por ter feito um sacrifício ao Senhor, porque não era da parte de Deus que ele fizesse. E Deus escolheu a Davi no capítulo 16, o verso 1 em diante diz assim: Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Como estava Saul? Rejeitado. Para que não reine sobre Israel, e enche o teu vaso de azeite, e vem enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aí o próprio Samuel começou a pensar, mas como vou ungir? A outra pessoa, se Saul chega a saber disso, vai me cortar a cabeça. Então, diz, Senhor, olha, eu te coloco esse problema nas tuas mãos. Diz, olha, tu vais ir agora, vais levar um novilho e vais oferecer como sacrifício. E quando chegas em Belém, se os anciãos te perguntarem, alguma pessoa te perguntar, tu vais dizer, olha, eu vim aqui oferecer um sacrifício. Quando ele chegou na cidade de Belém, os anciãos ficaram preocupados, o profeta, o juiz está em nosso meio, e lhe perguntaram, tu vens em som de paz? Ele disse, sim, eu venho em som de paz. E até os convidou. E foram na casa de Jessé. Jessé ficou tão feliz de que o profeta, o juiz de Israel, estivesse no meio deles. E disse, olha, eu quero conhecer os teus filhos. Porque ele sabia o que ele tinha que fazer. Era da família de Jessé, um dos seus filhos seria o futuro rei de Israel. Irmãos, aqui diz que veio então o mais velho. O verso 6, sucedeu que entrando eles, viu Eliabe. E disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Irmãos, a Bíblia apresenta que Eliabe era um homem de um porte parecido ao de Saul. Saul era uma pessoa que dos ombros para cima era o mais alto dentro do povo de Israel. Então, Samuel tinha ficado com essa ideia, se Saul foi ungido rei pela altura, pelo porte, por aquilo que ele representa na sua aparência, eu acho que este deve ser. E viu nele características parecidas. Mas que disse o Senhor? Vamos ver mais adiante. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmãos, aqui nós já vamos vendo e entendendo que um homem segundo o coração de Deus é que seu coração é um coração parecido ao de Cristo. Por isso que é um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, passaram os demais filhos, 6 filhos mais. E Samuel ficou preocupado porque ia passando um filho e outro filho, um filho e outro filho, e nenhum deles, o Senhor dizia no seu coração, ora, é este que deves ungir. E de repente que passaram todos os filhos, ficou preocupado e disse, e agora o que eu faço? Deus não erra. Se ele me disse que eu tinha que vir aqui na casa de Jessé para ungir dentro dos filhos dele o futuro rei de Israel, eu acho que sim ou sim tem que estar aqui. Mas já passei todos os filhos, desde Eliabe e os demais 6. Eu vou perguntar agora se há algum outro filho. Perguntou, tens algum outro filho? O próprio pai disse, temos aí o mais novo, mas ele está a cuidar das ovelhas e nós não podemos deixar as ovelhas sozinhas, é perigoso, podem roubar, ou pode um animal feroz vir. O que disse o profeta? Pode chamar ele. Nós não nos vamos sentar a comer se o menor não vier. Irmãos, a Bíblia diz bem claro nos versos posteriores. E disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os mancebos. E disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia a mandá-lo chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E como era Davi? Era ruivo, era formoso semblante, era de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te, unge-o, porque este mesmo é.
Irmãos, eu comecei a fazer um estudo assim profundo sobre a vida de Davi e comecei a pensar e analisar por que Deus disse nesta oportunidade e no texto que o irmão Custódio apresentou sobre um homem segundo o coração de Deus. E realmente comecei a ver a vida de Davi desde os seus primórdios e era uma vida extraordinária. No momento em que Deus estava a falar com Samuel de que ele deveria ir na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, sabe o que estava a fazer Davi? A inspiração diz bem claro, Davi estava a compor hinos, poesias, estava a cantar, estava a louvar o nome de Deus. Aí nós vemos realmente que desde temprana idade, seu coração como estava? Muito ligado ao coração de Deus. Por isso que Deus dizia que o seu coração era o coração de Deus. Davi tinha um coração parecido ao coração de Deus. Irmãos, Davi estava nesse momento, quando ele foi chamado, diz a inspiração que ele como jovem ficou surpreendido, mas o profeta me manda chamar o juiz e começou a perguntar ao mensageiro, mas por quê? Será que fiz alguma coisa errada? Não sei, por que a mim? Eu estou a cuidar das ovelhas. Mas diz que ele rapidamente obedeceu e foi até onde estava o profeta. Foi ungido. Irmãos, mas no momento que ele foi ungido, ele não foi rei. Passaram-se quantos anos? Irmãos, passaram-se mais de 10 anos para ele ser ungido rei. Para ele ocupar um cargo como rei. Mas Davi ficou tranquilo. Disse, olha, eu vou voltar para a minha vida. Eu vou deixar que Deus possa guiar a minha vida. Mas no momento que ele foi ungido, diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Em uma ocasião, ele foi enviado para levar alguns alimentos para seus irmãos que estavam na batalha contra os filisteus. E o pai queria saber notícias. Nesse momento não havia telemóvel, não havia nada. Então, olha, vais lá, levas comidas para ele, levas algumas coisas, levas também para o capitão do exército e traz-me notícia dos meus filhos. Quando ele chega lá, começa a ver um incircunciso que de manhã, tarde e noite estava a gritar contra o povo de Deus, contra o Deus verdadeiro. Que fez Davi? Como este homem incircunciso tem a ousadia de se levantar contra Deus, contra o povo de Deus, e dizer essas palavras? A Bíblia diz que todo o povo estava morto de medo. E Davi era o único que estava com valentia. Por quê? Será que ele era um homem destro na batalha? Será que ele era um capitão, um general, um homem de grandes batalhas? Não, irmão. Davi nunca tinha levantado uma espada na sua mão. A única coisa que ele tinha feito era confiar no Senhor, acreditar em Deus e defender as ovelhas com sua funda quando vinha quem? Um leão, quando vinha um urso ou o cajado. Essa era a valentia dele e a experiência dele. Quando ele foi colocado perante essa situação, ele começou a comentar com as demais pessoas, mas vocês estão aqui tranquilos. Esse homem aí pode medir o dobro de nós, pode ter o dobro do tamanho nosso, pode ser um homem temível, pode ser um homem em si que tenha matado muita gente, mas nós somos o povo de Deus, nós temos o Deus verdadeiro. Aí perguntaram para ele, tu estás disposto a... Sim, eu estou disposto a me apresentar perante esse filisteu e eu sei que vou ganhar. Mas qual é a tua experiência? Olha, a minha experiência é esta. Quando vinha um leão, um urso para atacar minhas ovelhas, sou pastor de ovelhas. Na sua simplicidade ele falando. Eu as defendia. Já matei um urso, já matei um leão, estou aqui. E esse incircunciso vai morrer. Irmãos, aqui nós vemos algo interessante. Um homem segundo o coração de Deus não tem temor para defender a verdade, para defender ao Deus verdadeiro. Essa é uma parte fantástica. Outra parte da Davi que eu fico também muito surpreendido é que por mais de 10 anos Saul perseguiu constantemente a Davi. Diz que reuniu um exército, 3.000 almas para perseguir a Davi. 3.000 soldados para perseguir a Davi. Irmãos, nesses 10 anos de perseguição, que houve períodos de maior perseguição, períodos um pouco de paz, em 2 oportunidades, Davi teve a possibilidade de matar a Saul. Vocês lembram, não? Na Bíblia há duas
duas histórias onde claramente Davi estava perante o rei e podia matá-lo. Mas ele disse assim: eu não vou levantar minha mão contra o ungido do Senhor. Por mais que Saul tenha sido rejeitado, enquanto Saul fosse rei, Davi que disse: enquanto Saul fosse rei, eu não vou me levantar contra o ungido do Senhor. Ele esperou seus tempos. Depois que Davi morreu, ele ocupou o seu lugar. Mas ele não se levantou contra o ungido do Senhor. Irmãos, nós temos uma lição muito clara aqui. Perdão? Sim, foi Saul que morreu. Ah, perdão, falei Davi? Desculpa, irmão. Então, Saul morreu e aí Davi ocupou o lugar. Então nós vemos aqui uma segunda parte dessa história, a capacidade dele, por mais que foi perseguido, como se fosse um animal silvestre, com homens, onde ele não conseguia dormir, onde ele tinha dificuldades para poder descansar, sempre estar atento, porque em qualquer momento podiam chegar os soldados. Ele tinha que estar constantemente fugindo. Ele sempre conservou seu coração íntegro perante o Senhor, sem maus sentimentos para com Saul. E até Saul se comoveu. Em uma oportunidade, Davi lhe disse: olha, eu estive hoje, podia ter te matado, mas eu não o fiz. Estavas aí diante de mim, mas não fiz nada. Poupei a tua vida. Agora te faço uma pergunta: por que tu me persegues? O que eu tenho feito contra ti? Qual é a razão? Qual é o motivo? Aí Saul disse: filho meu, Saul, agora, filho meu, Davi, agora lembro quão bom tu tens sido comigo. Ele pediu até que orasse por ele. Irmãos, realmente nós vemos aqui nessa história uma história fantástica de como Davi era um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, seguimos no relato. Algo interessante que gostaria também de dizer. No capítulo 51 de Salmos, se impõe uma pergunta: será que alguém imperfeito pode ser chamado um homem segundo o coração de Deus? Nós já sabemos o que aconteceu no meio da vida de Davi. Sabemos que Davi estava no terraço, olhou uma mulher a tomar banho. Nessa época não havia duche dentro de casa, tinham que tomar fora. A cobiçou, a tomou para si, mandou matar o esposo. E isso ficou uma mancha muito negra na vida dele, na vida da sua família, no seu reinado. E realmente, irmãos, o Espírito de Deus diz bem claro que ele foi um homem segundo o coração de Deus até ele pecar. Depois que ele pecou, já o coração de Deus não era mais o coração de Davi. Já não era mais. Já não era mais. Então, aí já o coração de Davi era um coração mais parecido ao coração de Satanás. Porque realmente seguia o comportamento de Satanás. Irmãos, enquanto ele foi perseguido por Saul nesses 10 anos, Davi foi guardado e protegido. Depois que ele pecou com Betseba e mandou matar a Urias, os inimigos se fortaleceram e vieram contra Davi. Porque já a proteção de Deus tinha sido retirada. Mas agora nós vamos ver como é uma pessoa que tinha o coração de Deus, pecou profundamente, mas voltou a ser um homem segundo o coração de Deus. Salmos capítulo 51. Diz assim: Davi tinha consciência da realidade de sua natureza pecaminosa. Salmo 51, 3 e 4 diz: eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Irmãos, um homem segundo o coração de Deus é um homem que entende e compreende que ele tem natureza pecaminosa. Ele entende que quando ele peca, esse pecado traz em si dor ao coração de Cristo. E ele entende que tem que se reconciliar com Deus. Segundo aspecto, Davi não tinha problema em confessar seu pecado a Deus. O verso 4. Pequei contra ti,
contra ti somente, e fiz o que é mau perante aos teus olhos. Um homem segundo o coração de Deus reconhece os seus erros, os confessa. Confessa a Deus e espera a salvação dele. Davi também demonstrava um genuíno arrependimento diante dos seus pecados. A inspiração também diz que, mesmo que Davi cometeu graves pecados, o seu arrependimento foi muito mais profundo que a sua queda. Esse está o segredo. Aí está o grande segredo. Se nós chegarmos a pecar contra Deus, nosso arrependimento deve ser muito mais profundo. Salmo 51, verso 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Que ele desejava. Senhor, eu não somente quero que tu me perdoes, eu quero que tu me transformes. Eu não quero somente que hoje tu me perdoes, eu quero que tu me des força para nunca mais voltar a pecar. Irmãos, esse deve ser também o nosso desejo. Porque pecar um dia e voltar a nos arrepender e confessar, e outro dia, e assim, uma vida constante, chega um momento que tu te sentes hipócrita. Chega um momento que te sentes indigno, te sentes que estás a brincar com a graça de Cristo. Agora, quando tu confessas teu pecado, te arrependes, te entregas completamente ao Senhor, Deus te dá poder para nunca mais voltar a pecar. A preocupação de Davi não era perder o seu poder, nem a sua riqueza, nem a sua fama. A sua maior preocupação era ser privado da comunhão com Deus. Quando ele pecou, disse, olha, não interessa se perdo o meu dinheiro, se perdo o meu reinado, se deixo de ser rei. Não me interessa nada dessas coisas. O que sim me interessa é uma coisa. Salmo 51, verso 11. Não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Irmãos, quando uma pessoa peca, mas está profundamente arrependida, ela não se importa com nada daquilo que é exterior. Sua única preocupação é, será que eu estou salvo ou não em Cristo Jesus? Outro aspecto interessante também é que Davi era uma pessoa comprometida com a glória de Deus e com a proclamação da sua vontade. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores se converterão a ti. Ou seja, o desejo dele agora, eu sei que pequei, eu sei que errei, mas agora vou ajudar que outros pecadores possam voltar ao Senhor. Ah, não, mas agora estou envergonhado porque eu já pequei e todo mundo sabe que eu pequei, então melhor não prego mais. Melhor não faço estudos bíblicos, melhor não ensino mais a palavra, porque eu sou um grande pecador. Não. Tu deves ir, sabes o quê? Não te desesperes no teu pecado. Eu também sou pecador, eu também errei na minha vida. Mas assim como Deus me transformou e hoje me dá o privilégio de pregar o Evangelho, quero que também isso aconteça na tua vida. Irmãos, aquelas pessoas que têm fumado toda a sua vida, e elas conseguem vencer o vício do cigarro. Quando elas fazem uma palestra e mostram para as pessoas que é possível deixar de fumar, o auditório entende isso aí e o compreende. Mas se de repente uma pessoa que nunca fumou começa a dar orientações e dizer, sabem o quê? Eu vou lhes mostrar a vocês como vocês podem deixar de fumar. A primeira pergunta que alguém do auditório vai fazer é, o senhor já fumou alguma vez na vida? Já foi viciado no cigarro? Irmãos, por que pecadores ajudam no processo de salvação de outros pecadores? Porque essa é a melhor maneira de ganhar almas. Porque o trabalho não é feito por anjos. Os anjos poderiam fazer isto, mas somos nós, que entendemos o processo da graça de Cristo em nosso coração, que conseguimos depois também levar esse evangelho para outras pessoas. É um humano ajudando outro ser humano a entender a graça do Senhor. Irmãos, entendemos então que Davi, em primeiro lugar, tinha consciência da realidade da sua. Entendamos que somos pecadores. Por mais anos que tu tenhas na igreja, não confies que por teus anos de igreja isso vai te ajudar com que tu deixes de pecar.
Também a inspiração diz, aprofundando-me no capítulo que fala sobre o arrependimento e a confissão de Davi, diz que Davi se sentia forte na sua vida espiritual. Se sentia tão forte na sua vida espiritual que deixou de orar, deixou de meditar, deixou de louvar ao Senhor, deixou de ter comunhão com Deus, porque ele dizia: eu tenho sido muito privilegiado espiritualmente por Deus. Desde a minha mocidade, fui ungido à temprana idade. E Deus me acompanhou em tantos anos da minha vida. Tenho feito tantas coisas maravilhosas pela causa de Cristo. Já estou protegido, não preciso dessas coisas mais. Irmãos, que tristemente aquela pessoa que acha que está num patamar elevado, de confiança em si mesma, a autoconfiança espiritual, é mais fácil cair. Mas aquela pessoa que diz: olha, irmão, eu sou um pecador, mas eu confio na graça de Cristo e vou orar ao Senhor, e vou confiar em Deus. E eu sei que sou pecador, mas eu confio em que Deus me perdoa. Eu sou pecador, mas sei que através da sua graça Ele vai me ajudar a que eu deixe de pecar. E estou constantemente dependendo da sua graça. Essa pessoa é a pessoa mais forte do mundo. Irmãos, não são os anos de igreja os que nos mantêm firmes na fé. Não é o nosso cargo de ministro, pastor, obreiro, dirigente de igreja. Não são os cargos que vão te manter firme na fé. Não é por ter 40 ou 50 anos de batismo. O que vai te manter firme na fé é não descuidar a oração pessoal, a leitura da palavra de Deus, louvar ao Senhor, fazer trabalho missionário e entender sempre: sou pecador, mas Cristo me salvou. E dependo da sua graça diariamente. Isso realmente é o segredo do êxito. Por que estou a contar estas coisas, irmãos? Estou a contar essas coisas porque muitos questionam por que Deus rejeitou a Saul no seu segundo ano. Se afinal de contas, se nós colocamos numa balança entre aquilo que Saul fez e aquilo que Davi fez, qual é mais grave? Vamos ser realistas. Vamos ser realistas. Quem foi o que cometeu? Quem foi? Saul ou Davi? Quem foi Saul? Saul ofereceu um sacrifício que ele não poderia oferecer porque somente um sacerdote podia fazê-lo. E não gostava de obedecer à vontade de Deus. Ele gostava de fazer a vontade de Deus à sua maneira. Ele interpretava a Bíblia à sua maneira. Ele interpretava a vontade de Deus à sua maneira. Esse era o erro de Saul. Qual foi o erro de Davi? Cobiçar a mulher do próximo. E que mais? E mandar matar quem? Se nós contamos essas duas histórias, qual dos dois realmente, diante da sociedade, diante do mundo, qual dos dois cometeu um pecado mais enegrecido? Davi. O Espírito dizia, deixa muito claro, mas muito claro, que Davi realmente era mais responsável. Mas há uma diferença. Qual é a diferença? Davi se arrependeu, confessou, se entregou. Irmãos, e depois que ele fez isso, ele reformou completamente a sua casa. Essa é uma parte essencial. Diz assim a inspiração, para nós entendermos um pouco mais sobre esse pensamento que estou querendo apresentar para os irmãos. Muitos têm murmurado a respeito daquilo que chamam injustiça de Deus ao poupar Davi, cujo crime foi tão grande, após haver ele rejeitado a Saul, pelo que lhes parece ser pecados muito menos flagrantes. Diferença? Mas Davi humilhou-se e confessou o seu pecado. Ao passo que Saul desprezou a reprovação e endureceu o coração na impenitência. Irmãos, uma pessoa pode cometer 1001 pecados. Pode ser o maior pecador do mundo. Mas se essa pessoa se arrepende, confessa, se entrega ao Senhor, completamente, sem reservas, não por medo ao castigo, não por medo de um juízo, não por medo de uma punição, senão porque realmente entende que pecou contra Deus. Deus a perdoa. Mas uma pessoa que se sente orgulhosa na sua vida espiritual, que acha que porque não
cometeu adultério, não matou, não roubou, não sei, não faz nada dessas coisas, não tem vícios, não fuma, não bebe, não usa drogas, e começa a ver que não tem feito muita coisa que outras pessoas fizeram, mas se enche de orgulho espiritual, vai ser a razão da sua perdição. Queridos irmãos, a palavra do Senhor nos apresenta textos muito claros que nós podemos hoje compreendê-los para poder sentir-nos protegidos por nosso Deus. A Bíblia diz realmente qual era a posição que teve Davi quando ele cometeu o pecado e que ele fez para com Deus. Essa é a parte essencial da nossa mensagem hoje. O arrependimento de Davi foi sincero e profundo. Não houve esforço para atenuar o seu delito. Ele não culpou, olha, não, sabe o quê? É que a minha esposa tinha me abandonado, eu fiquei aí longe da minha esposa há 3 meses, 6 meses, 1 ano, eu estava morando sozinho e de repente estava descuidado emocionalmente, sexualmente, e eu olhei pela janela e quem mandou ela ser tão bonita? E eu me senti tentado e pequei. Irmãos, nós não podemos descuidar-nos nisso. O que Deus vai te dizer, sabes o que é? Descuidar esta oração, a leitura da Bíblia, a minha comunhão comigo. Porque isso não são desculpas. Quando nós descuidamos a nossa relação com Deus, nós arranjamos desculpa para o pecado quando pecamos. Mas quando nós mantemos nossa comunhão com Deus, nada, nem ninguém nos pode separar do amor de Cristo e da sua palavra. Nenhum desejo de escapar dos juízos ameaçados inspirou a sua oração. Viu, porém, a sua enormidade da sua transgressão contra Deus. Aí ele percebeu a enormidade do seu pecado. Irmãos, quando nós pecamos, nós não vemos o pecado na sua dimensão. Até o rebaixamos, dizemos, é algo pequenininho. É algo tão pequeno, tão assim. É algo pequenino, insignificante. Mas quando Deus ilumina a nossa mente através do Espírito Santo, aí compreendemos a realidade dos nossos pecados e nossa condição. Diz a Bíblia, diz a inspiração, viu a contaminação da sua alma e repugnou-lhe o seu pecado. Irmãos, quando o Espírito Santo entra em nossa vida e nós vemos o pecado como ele é, nós temos esse ato de repugnar o pecado. Sentimos nojo de ter pecado contra Deus. Não era unicamente pelo perdão que ele orava, mas pela pureza do coração. Aqui tem um segredo muito essencial, queridos irmãos. Se nós pedimos perdão diariamente, estamos fazendo uma pequena parte somente. Mas se nós pedimos perdão e além disso pedimos, Senhor, quero ser transformado, é outra parte mais interessante ainda. Que adianta nós termos um pecado que começamos com 20 anos e agora temos 50 anos, 30 anos a pecar o mesmo pecado. E os 30 anos a confessar nossos pecados a Deus. Não adianta nada. Ou seja, onde está a graça transformadora? Agora, se quando começa a pecar com 20 anos, estou citando um exemplo assim, já começa a pedir, Senhor, quero que me transformes, quero que não somente Tu me ajudes a ter uma consciência tranquila, senão que Tu me transformes para nunca mais pecar contra Ti, para que eu possa ver livre desse pecado. Irmãos, aí realmente a situação muda. Diz mais adiante, o texto é fantástico, é incrível, eu gosto muito desse texto porque nos ajuda a entender realmente como é o nosso Deus para conosco. Este período da história de Davi está repleto de significação para o pecador arrependido. É uma das ilustrações mais flagrantes que nos são dadas das lutas e tentações da humanidade, do arrependimento genuíno para com Deus e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, por que essa história ficou registrada na Bíblia? Irmãos, quando Davi pecou contra Betseba, somente ele soube e algumas pessoas do palácio. Mas o pecado dele ficou registrado na Bíblia. E por mais de 3.000 anos, todas as pessoas que têm lido essa história sabem sobre isso. Irmãos, ninguém de nós quer pecar e que sua vida seja como vista diante de todos. Ficamos aterrorizados. Não gostamos de pecar, mas se pecamos não queremos que seja algo público e sentir-nos envergonhados.
E a Bíblia diz, a inspiração diz, por que realmente ficou isso registrado? Irmãos, para nós, pobre Davi, o que ele cometeu hoje, 3.000 anos depois, centenas e milhares e milhões de pessoas, ao ler a história dele, têm força espiritual para vencer. Essa é a parte fantástica. Saber que essa história negra da vida dele é uma história horrível da vida dele, é para nós um consolo para quando nós pecarmos, dizemos, ai Senhor, eu não cometi o que Davi fez, então eu tenho ainda esperança. Eu cometi o que Davi fez, então tenho esperança. Diz assim, durante todos os séculos tem-se mostrado uma fonte de animação às almas que, tendo caído em pecado, achavam-se a lutar sob o fardo de sua culpa. O que nós fazemos? Começamos a carregar a mochila da culpa, a mochila da consciência pesada. E às vezes carregamos essa mochila da consciência pesada 6 meses, 1 ano, 2 anos, e depois que já não temos mais força, dizemos, Senhor, sabes quê? Agora eu te reclamo que tu me possas perdoar porque já não consigo mais. Irmãos, isso é mentalidade católica, a mentalidade de autopunição. Achar que nós devemos sofrer com nossas consciências por muito tempo sem confessar e sem nos arrepender, para que depois de um longo tempo de sofrimento ir a reclamar a Deus que coisa? Agora eu te exijo que tu me possas perdoar porque já não consigo mais suportar. Irmãos, se há algo que nós devemos fazer, é no mesmo instante em que nós pecamos, nesse mesmo instante nós pedir perdão ao Senhor. Não deixar passar. Porque acontecem várias coisas. Uma, que nós possamos dizer, já me esqueci disso, e com minha mente já se esqueceu, então, de seguro que Deus já perdoou. Não, Deus não perdoou. E Ele vai te fazer lembrar no futuro. Segundo, achar que como já te esqueceste, podes voltar a fazer que não há nenhum problema. E terceiro, que é o mais grave, quando nós fazemos isso dessa maneira, que não confessamos nosso pecado, depois começamos a achar que esse pecado já não é pecado, já é algo bom, já é algo correto. E começamos a defendê-lo para as demais pessoas. Não. Irmãos, no mesmo instante nós devemos pedir perdão a Deus. Não, mas nesse instante eu me sinto muito indigno. Irmão, é melhor, é esse instante que tu deves ir. Mas acabei de pecar. É nesse instante que deves pedir perdão ao Senhor. Porque está sensível. E permitir que Deus possa transformar a tua vida. Não devemos carregar o fardo da culpa. Milhares de filhos de Deus, quando traídos pelo pecado, porque o pecado é uma traição, nós somos traídos, caímos na cilada do inimigo, porque nós permitimos, porque nos afastamos da graça de Cristo. E prontos a nos entregar ao desespero, tem-se lembrado como o arrependimento e confissão sincera de Davi foram aceitos por Deus, não obstante sofrer ele pela sua transgressão. A estes também se revestiram de coragem para arrepender-se e procurar novamente andar no caminho dos mandamentos de Deus. Irmãos, nós não devemos andar carregando a mochila de pecados, o fardo da culpabilidade. Nós devemos arrepender-nos e confessar nossos pecados ao Senhor. E quando nós nos sentir pecadores, lembrem-se de Davi. Eu acho que nenhum de nós matou uma pessoa, nem mandou matar. Okay? Então, nós devemos lembrar de Davi. Se Davi fez isso, eu acho que Deus também pode me ajudar. Então, por isso está essa história aqui, irmãos. Essa história aqui não está para que uma pessoa possa dizer, olha, ele era um homem segundo o coração de Deus, e adulterar e matar pessoas, e tu continuas sendo uma pessoa segundo o coração de Deus. Não, essa história não está aqui por isso. Também diz a inspiração que muitos têm usado um homem segundo o coração de Davi, do coração de Deus, colocando a Davi para defender em si os pecados das suas igrejas. Ele foi um homem segundo o coração de Deus até antes de pecar. No momento que estás a pecar, tu não podes dizer, olha, meu coração é segundo o coração de Deus. Não podes. Não podemos dizer isso. Continua sendo um ser humano pelo qual Cristo quer te salvar, continua sendo alguém que Deus quer transformar, continua sendo uma pessoa especial para Deus, que Ele quer realmente te levar para o céu. Mas nós não podemos estar a viver para o pecado e dizer, meu coração é segundo o coração de Deus. Não podemos.
Porque no coração de Deus não há pecado. A última parte do texto é também fantástica. Diz, quem quer que, sob a reprovação de Deus, humilhe a alma com confissão e arrependimento, como fez Davi, pode estar certo de que a esperança há para ele. Há esperança ou não há esperança? Há esperança. Vou ler novamente. Quem quer que, sob a reprovação de Deus, humilhe a alma com confissão e arrependimento, como fez Davi, pode estar certo de que há esperança para ele. Quem quer que com fé aceite as promessas de Deus, encontrará perdão. O Senhor nunca lançará fora uma alma verdadeiramente arrependida. Nunca. Ah, não, Davi, olha, tu estás arrependido, mas olha que tu cometeste adultério. Olha que tu mandaste matar uma pessoa. Não é por assim que vais ser perdoado assim rapidamente. Irmãos, Deus não nos vai condenar por nossos pecados. Ele nos vai condenar por outra coisa, por não ter aceito a graça de Cristo em nossa vida. Porque se é por pecados, todos nós temos pecado. Mas há uma coisa que Ele nos vai condenar. Eu ofereci-te a minha graça e tu não quiseste aceitá-la. Irmãos, para concluir, quero deixar 3 pensamentos essenciais. Por que eu estou a trazer esse tema hoje? Eu, com 16 anos, eu tinha esse sofrimento, essa mentalidade católica. Nos meus erros de adolescente, e muitas vezes eu sofri disso. E lembro-me que não encontrava paz em Deus. Eu, quando lia o Antigo Testamento, só entendia os mini-juízos feitos de Deus contra o povo de Deus quando ele pecava. Não entendia em si o amor de Deus no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas promessas bíblicas, e realmente estava nesse conflito. Muitas vezes, na igreja de Assunção, no Paraguai, quando eu tinha 16 anos, me deitava na alcatifa e chorava a Deus e implorava por perdão, mas não conseguia sentir-me perdoado. E passou o tempo, e por mais que eu me batizei e sentia que Deus me perdoava, mas depois, quando vinha novamente em si a acusação dos pecados, me sentia sujo. E nesse sentimento de sofrimento, de querer ter uma consciência tranquila com Deus, de querer ter o perdão de Deus, de querer ter uma transformação de vida nesse conflito, passei alguns anos. Até que aos 19 anos, comecei a compreender um pouco mais a respeito de Deus. Esse problema eu tenho analisado e vários filhos de pastores no mundo têm sofrido. Às vezes por pais que são muito exigentes, ou às vezes por igrejas que são muito exigentes com os filhos de pastores. Olha que tu não podes fazer isso, que tu és filho de pastor. Tem cuidado que qualquer coisa que faça, vou te acusar com teu pai. Então, essas coisas vão levando, às vezes, aos filhos de pastores a sentir muito como pressionados, muito pressionados. E nós que somos filhos de pastores, conversamos com outros filhos de pastores e entendemos que às vezes temos as mesmas características. Passamos por situações muito semelhantes. Até conheço jovens que são filhas de pastores que entraram em depressão porque não conseguiam se sentir perdoadas por Deus. Os pais delas eram muito estritos e isso desencadeou nessa situação. Então, estou a trazer esse tema essencialmente para, em primeiro lugar, se Davi era um homem segundo o coração de Deus, nós também podemos sê-lo. Quando nós podemos sê-lo? Se temos a vida que Davi teve nos seus primórdios. Ou se temos a vida que Davi teve no final da sua vida, nos últimos anos da sua vida. Quando ele fez uma reforma no seu lar, quando ele fez uma reforma na sua vida, quando ele entregou tudo para o Senhor. Ele estava tão convertido que ele disse assim, olha, Senhor, eu vou construir o templo. E não importa se eu ficar pobre, mas todo o meu dinheiro vai ser para construir o templo. Mas quando uma pessoa entrega ao Senhor todo o seu dinheiro, que mais nós podemos questionar da sua vida? É porque o coração dele como está? Completamente entregue nas mãos de Deus. Deus lhe disse, não, Davi, tu não vais construir. Quem vai construir vai ser teu filho. Mas obrigado pelos recursos que deixaste para a construção do templo. Davi teve 2 períodos da sua vida. Um antes e um depois. Um antes de pecar, onde seu coração era de acordo com o coração de Deus. E um depois de pecar, quando ele se arrependeu, confessou e se entregou ao Senhor, quando ele continua a ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Baixo esta analogia, quero estender para todos os nossos irmãos aqui presentes e para aquelas pessoas que nos estão a acompanhar pela internet.
Você pode ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Você pode ser um homem segundo o coração de Deus. Você pode ser uma mulher segundo o coração de Deus. Só faça o que Davi fez antes de pecar e o que Davi fez depois que pecou. Que Deus nos abençoe e nos dê sua graça para que o mesmo Deus que levantou a Davi e o ajudou a que ele se pudesse manter firme na fé, possa também nos levantar. E se o justo cai 7 vezes, quanto mais o ímpio. Que Deus nos dê sua graça para que possamos ser perdoados por Cristo e possamos nós chegarmos a ser segundo o seu coração e assim, como igreja, possamos ser reconhecidos com o caráter de Cristo e Ele venha desde os céus a nos reconhecer como a sua igreja, a tomar-nos para si e levar-nos para o céu, para vivermos eternamente com Ele. Esse é o meu desejo e oração para todos. Amém.